Quantas pessoas andam vivendo encurvadas, não fisicamente, mas por dentro, presas por culpas, traumas, religiosidade ou até mesmo julgamentos? No texto de hoje, iremos ver Jesus confrontando uma estrutura fria e religiosa para libertar uma mulher esquecida. E é impossível não nos enxergarmos nessa situação. Hoje vamos estudar Lucas 13:10 e entender o que essa cura diz sobre o coração de Jesus e sobre o nosso também. A cura da mulher encurvada ocorreu num momento decisivo do ministério de Jesus, provavelmente durante sua última jornada rumo a Jerusalém, pouco tempo antes de sua crucificação. O milagre aconteceu dentro de uma sinagoga, possivelmente localizada na região da Pérea. Jesus curou a mulher encurvada durante o dia de sábado. O sábado, segundo a lei mosaica, era o dia sagrado e de descanso, consagrado ao Senhor. Portanto, todas as atividades consideradas trabalhos deveriam ser evitadas, a menos que fossem absolutamente necessárias ou expressamente permitidas pela lei. Ao longo dos evangelhos, os milagres de cura realizados por Jesus no sábado costumavam suscitar debates e críticas dos líderes religiosos, pois eles os viam como uma violação do mandamento de Deus de descanso. Por isso, a cura da mulher encurvada foi acompanhada da insatisfação dos líderes da sinagoga. Mas quem era essa mulher encurvada? O texto diz que enquanto Jesus ensinava, uma mulher encurvada entrou na sinagoga. Talvez ela tivesse na expectativa de ouvir uma palavra de consolo, pois certamente já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia não menciona o nome dessa mulher, nem diz precisamente de qual cidade ela vinha. Lucas apenas escreve sua condição e aponta que ela se encontrava nessa situação há 18 anos já. No original, o texto literalmente fala que a mulher tinha um espírito de enfermidade. Essa expressão sugere que sua condição ia além do problema físico propriamente dito. Alguns entendem que ela realmente estava possuída. Outros percebem que havia algum tipo de aflição demoníaca que estava sobre ela, a ponto dela ficar encurvada sem conseguir se endireitar. De fato, havia uma ação demoníaca envolvida ali, ainda que não necessariamente uma possessão evidente, como aqui se observa em outros relatos bíblicos, como na história do Gadareno. Seja como for, o texto indica de modo muito claro que Satanás também age na dimensão física, subjugando e oprimindo o ser humano, contudo, sem anular a soberania de Deus, pois mesmo aquele mal de alguma forma se encaixa nos propósitos divinos para a manifestação do poder e da graça de Jesus Cristo. O sofrimento daquela mulher. A doença dela não somente lhe causava transtornos físicos, mas também lhe trazia grande sofrimento emocional e social. Na cultura judaica do primeiro século, as limitações físicas costumavam levar à marginalização das pessoas. Muitas vezes essas pessoas eram vistas com desconfiança ou até mesmo associadas a algum castigo divino. Na mentalidade daquele povo, era comum enxergar pessoas que sofriam de problemas crônicos como mais pecadoras e merecedoras do juízo divino. Acredita-se que a enfermidade daquela mulher possa ter sido uma condição em que os ossos da coluna se fundem, tornando impossível a pessoa manter-se numa postura natural e ocasionando terríveis dores. A duração do sofrimento daquela mulher foram longos 18 anos, e é enfatizada tanto pelo evangelista Lucas na descrição da cena, quanto pelo próprio Jesus. Esse dado cronológico não é meramente um recurso de retórica. Pelo contrário, Lucas e o Senhor Jesus trazem essa informação para ressaltar a gravidade do sofrimento daquela mulher e o grande triunfo da libertação que viria a seguir. O milagre na vida da mulher encurvada. Mesmo ocupado em seu ensino, Jesus percebeu imediatamente a presença dessa mulher e sua condição. Ele interrompeu seu ensinamento para chamá-la à frente da sinagoga e rapidamente colocou um ponto final naquele sofrimento que já durava longos 18 anos. Jesus não precisou fazer nenhum sensacionalismo ou promover um espetáculo religioso. Jesus apenas se dirigiu àquela mulher com autoridade e ternura, dizendo: Mulher, você está livre da sua enfermidade. Então, quando Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher, o milagre se concretizou no mesmo instante. A coluna dela se endireitou e o peso de 18 anos de sofrimento caiu por terra. Consequentemente, diante da congregação reunida, a mulher se ergueu e glorificou a Deus espontaneamente, tomada de gratidão. Esse milagre não somente ressalta o poder divino na pessoa de Cristo, mas também seu profundo amor. Ele viu uma necessidade, se compadeceu e agiu de forma imediata e eficaz. Para a mulher, a cura física também se tornou a ocasião para uma libertação espiritual, pois a influência demoníaca foi dissipada pela autoridade do Filho de Deus. O descontentamento dos líderes. Ao testemunhar esse milagre, esperaríamos que todos se alegrassem e se rendessem à graça de Deus. No entanto, não foi isso que aconteceu.
O texto bíblico relata que, ao invés de ficar maravilhado pelo milagre ocorrido, o dirigente da sinagoga se indignou porque a cura foi realizada num sábado. Em vez de louvar a Deus, ele censurou a multidão, reclamando que a cura não deveria acontecer naquele dia, pois haveria 6 outros dias para se trabalhar. Como base para sua contestação, o líder da sinagoga usou o princípio de Êxodo 20, verso 9 e Deuteronômio 5, verso 13, que diz que durante 6 dias as pessoas deveriam trabalhar, deixando o sétimo para o descanso. Porém, ao mesmo tempo, ele ignorou passagens como de Miqueias 6, 8, que ensina que o que é esperado do homem é que ele pratique a justiça e ame a benignidade e ande humildemente com Deus. Diante de Deus, as obras de misericórdia não são apenas permitidas, mas requeridas e dependentes do dia da semana. Aquele homem conhecia a Escritura, mas a interpretava e aplicava de forma completamente distorcida. Sua atitude deixava claro seu legalismo. Para ele, a aplicação fria e inflexível da lei era mais importante do que a compaixão pelo sofrimento de uma pessoa. A interpretação do quarto mandamento pelo líder da sinagoga refletia a mentalidade judaica comum nos dias de Jesus, de que o homem foi feito para o sábado, invertendo a prioridade bíblica de que o sábado é que foi feito para o homem. O líder da sinagoga e seus apoiadores estavam tão preocupados com a observância ritual do sábado que não perceberam que estavam diante daquele que é o Senhor do sábado. Em sua religiosidade, aquelas pessoas chegavam ao ponto de pensar que podiam interferir na agenda de Deus e determinar o dia em que o poder divino poderia ser manifestado. A resposta de Jesus. Jesus respondeu o líder da sinagoga de modo direto, chamando aquele homem e os que concordavam com ele de hipócritas. Em sua resposta, Jesus evidenciou a inconsistência do raciocínio deles. Jesus argumentou que se era permitido lhes amarrar um boi ou um jumento para dar-lhes água no sábado, por que então seria proibido libertar uma mulher de um sofrimento que perdurava havia já 18 anos? Para aqueles hipócritas, as necessidades de um animal podiam ser atendidas, mas as necessidades de um ser humano aflito tinham que ser negligenciadas até o dia seguinte. Eles estavam dispostos a deixar com que aquela mulher ficasse mais um dia atormentada pelo mal, apenas para que sua religiosidade vazia fosse preservada. Mas com essa resposta, Jesus reafirmou a dignidade humana acima de interpretações legalistas. A autoridade do Senhor não contrariava a lei, mas a interpretava segundo o verdadeiro propósito de Deus. Para Jesus, o sábado não era ocasião para prolongar o sofrimento como seus opositores queriam, e sim uma oportunidade para mostrar a bondade divina. No final desse relato, no versículo 17, percebemos os efeitos da repreensão da ação de Jesus. Todos os Todos os adversários do Senhor ficaram envergonhados, sem argumentos para rebater tamanha demonstração de poder, misericórdia e sabedoria. Enquanto isso, as pessoas simples, em sua maioria, passaram a exultar de alegria e a louvar ao Senhor cada vez mais, não apenas pela cura daquela mulher, mas por todos os feitos maravilhosos que Cristo vinha realizando em seu ministério. O desfecho dessa história enfatiza uma dinâmica frequente no ministério de Jesus. A manifestação do reino de Deus gera alegria e louvor por parte dos que creem, mas constrange ou irrita aqueles que, por orgulho, não aceitam a palavra de Cristo. Lições sobre essa cura. Em primeiro lugar, a história da mulher encurvada nos ensina sobre o olhar compassivo de Jesus, ao mesmo tempo que nos convida a uma compaixão. O texto não diz que aquela mulher gritou por socorro ou chamou a atenção para si mesma. Ainda assim, Jesus a viu e se compadeceu dela. Muitas vezes passamos por pessoas que, como a mulher encurvada, sofrem em silêncio e se sentem invisíveis. Aprendemos então que precisamos cultivar esse olhar compassivo de Cristo, buscando sensibilidade para perceber as dores daqueles que sofrem ao nosso redor. Em segundo lugar, o texto mostra que a mulher não foi apenas curada de uma deformidade na coluna, mas também foi liberta de uma opressão espiritual. Isso revela que Jesus traz libertação integral ao ser humano, fisicamente e espiritualmente. Muitas vezes buscamos soluções para problemas visíveis, mas ignoramos o peso do pecado e das angústias interiores. Em Cristo encontramos tanto cura para o corpo quanto liberdade para a nossa alma. Talvez você também esteja experimentando uma vida encurvada, sentindo o peso do pecado, as dores da solidão e do desprezo, vivendo dias de aflição, angústia e perturbação. Mas saiba que Cristo é soberano sobre todas essas coisas. Ele cura, ele liberta, ele restaura, corrige distorções e quebra todo o jugo que aprisiona. Em terceiro lugar, a história da mulher encurvada nos ensina que a maior tragédia é a dureza do coração. Embora a doença daquela mulher fosse grave, a situação dos líderes religiosos era pior,
pois eles não apenas rejeitaram a mensagem da graça de Deus, mas atacaram o próprio Salvador por realizar o bem. A doença deles, nesse sentido, era muito mais grave que a enfermidade daquela mulher, pois ainda que testemunhassem milagres inquestionáveis, permaneciam cegos e não se abriam para a verdade libertadora de Cristo. Este é um grande alerta para todos nós. Às vezes podemos estar tão fixados em nossas convicções, tradições e opiniões que nos tornamos insensíveis à ação do amor de Deus. Jamais podemos nos esquecer que não há mal pior para o homem que um coração endurecido e orgulhoso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Talvez você esteja se sentindo exatamente como aquela mulher, encurvado, cansado, invisível, mas olha, Jesus ainda nos vê. Ele vê aquilo que ninguém mais enxerga. Ele nos chama, ele nos toca e ele nos liberta como ele fez com aquela mulher. Então eu oro para que hoje seja o seu dia de levantar. Que essa palavra entre no seu coração e te fortaleça, porque Jesus não mudou. Ele ainda cura, ele ainda liberta. Se você assistiu até aqui, comente aqui nos comentários Jesus me levantou e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar caminhando comigo na palavra de Deus. Que Ele te abençoe. Até mais.